Olá, meus caríssimos irmãos e irmãs. É com grande alegria que eu retorno mais uma vez aos trabalhos do Grupo Espírita da Prece, que continua ainda mantendo aquele afastamento físico em suas atividades na casa e que hoje me oportuniza, mais uma vez, através deste canal de comunicação, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a continuar trabalhando na divulgação da doutrina espírita e dos ensinamentos evangélicos de Jesus. Sentimos desde já as suas vibrações de muita paz e as suas vibrações de muita luz. Sintamos também aquele caloroso abrigo, proteção, amparo dos nossos queridos amigos espirituais que se mobilizam a nosso favor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sairmos todos nós vitoriosos em nossos compromissos reencarnatórios. Que Jesus nos abençoe. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Allan Kardec, o codificador do Pentateuco Espírita, ou as obras básicas da doutrina espírita, nos brinda hoje com uma belíssima lição no capítulo 6 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para nós o tema Cristo Consolador. Este capítulo, ele é constituído de 3 subtemas: jugo suave, consolador prometido e advento do Espírito de verdade ou da verdade. E hoje nós estaremos aqui conversando, falando, meditando nesses 2 primeiros subtemas: jugo suave e o consolador prometido. E ele começa com uma citação do Evangelho, que nós podemos encontrá-la em Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Que, na verdade, ele é mais um convite amoroso e consolador de Jesus para com todos nós. Um convite para irmos até ele. Porque quando ele veio até nós, ele não veio para ser servido, mas para nos servir. Ele veio para nos socorrer, consolar, proteger e para nos aliviar dos nossos fardos morais e nossos fardos espirituais. Mas a sua vida não se resumiu apenas nestas palavras expressivas de socorrer, consolar, proteger e aliviar, mas curar os corações feridos e as almas alquebradas. Um convite que continua vibrando por todo mundo através dos séculos. E assim, ele diz em seu convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Todos vós que têm sede e fome de justiça, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, que convite maravilhoso Jesus faz para nós. Principalmente neste momento em que a humanidade, todos nós, estamos vivendo uma crise existencial, revestida
de muitas superlativas aflições. Realmente, este convite é um chamamento para movimentarmos em sua direção. Esse convite amoroso. Porque se estivermos nos movimentando em sua direção, nós estamos bem. E quanto a isso, nós não temos dúvida alguma. Porque Ele ouve as pulsações dos nossos corações. E sabe das atribulações que formam o cortejo inevitável de nossas vidas. E nos acolhe mansamente em seus braços. Mas isto não significa que, aceitando o seu convite, nós estaremos isentos de todas as dores, de todos os sofrimentos, que todos os nossos problemas serão resolvidos por Ele. Não, não foi isso que Jesus está dizendo, o que nos disse em seu convite. Não foi isso. Porque a sua posição amorosa e consoladora não foi e jamais será de nos privar das atribulações, das dificuldades, dos sofrimentos que compõem o nosso quadro de experiências. Não foi isso. Não é assim que Jesus agiria. Porque se assim Ele agisse, Ele estaria comprometendo o nosso processo de reabilitação espiritual aqui na Terra. Porque Ele vem para nos orientar, para nos ensinar, não para tomar das nossas dores, nos livrar dos sofrimentos. Até porque todas as dores, todos os sofrimentos nossos, sempre existirão enquanto delas nós precisarmos. E Ele vem também, sobretudo, nos dizer em seu convite para partilharmos com Ele as nossas dificuldades, as nossas decepções, as nossas misérias, as nossas dores físicas e morais, para partilharmos com Ele aquele momento doloroso, quando nós nos separamos dos nossos entes amados através da morte do corpo físico. E aprendemos também com Ele que tudo isso que nós passamos aqui na Terra, de provações para o nosso burilamento, somente encontram consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus. E ai daqueles que nada esperam após a morte do corpo físico, ou que duvidam, porque as suas aflições tomam um peso maior, sem a esperança para suavizá-los. E no finalzinho do seu convite, Ele nos pede para tomar do seu jugo, que é suave, e do seu fardo, que é leve. Mas aí nós perguntamos, o que é jugo? O que é fardo? Jugo não é uma palavra que nós empregamos no nosso falar cotidiano. Não usamos essa palavra no nosso dia a dia. Porque jugo é um instrumento de madeira que é colocado sobre o pescoço dos animais para ser atrelado a uma carroça, a um arado, para a execução das tarefas na roça ou no campo. Aquele jugo é uma prisão. É uma prisão. Porque os animais só podem caminhar por uma direção.
Não podem um virar para um lado e o outro virar para o outro lado. Não existe isso. Os dois têm que caminhar juntos. E quem vive na zona rural sabe muito bem do que eu estou falando. Eles ficam ali prisioneiros mesmo. Como judeus que viviam sob o jugo dos romanos. Mas o que é o jugo do Cristo? Mas qual é o fardo do Cristo? O seu jugo suave é a observância do seu evangelho. O que é que o evangelho nos ensina? O que é que ele nos preconiza? É observar. E o seu fardo é a prática do seu evangelho. É a prática da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. E esta é a condição imposta por Jesus para receber a sua assistência e a felicidade que promete a todos os aflitos. Mas assim como nós temos, Jesus também teve o seu tempo aqui na terra, aqui neste educandário. Não como educando, é claro, mas como grande educador, como o maior pedagogo de toda a história da humanidade, cuja didática era ensinar através do amor. E ele não perdia nenhuma oportunidade em sua peregrinação para nos dar o exemplo do seu amor. E um dos grandes momentos de êxtase espiritual, com relação ao amor de Jesus para conosco, foi quando ele, já sabendo do seu retorno ao plano maior, ele reúne os discípulos, os seus seguidores, os apóstolos, para dizer-lhes que já estava próximo o seu retorno, que ele deveria partir. Naquele momento, todos eles foram tomados de uma profunda tristeza. Já sentiram-se sozinhos? Porque Jesus partiria e quem tomaria o lugar de Jesus? Quem continuaria nos ensinando as verdades eternas? Agasalhando-os com seu amor incondicional? Quem? Jesus sentiu essa tristeza no coração de cada um deles. Jesus também pôde sentir essa inquietude que vazava literalmente de seus corações. Ele então consola cada um deles, dizendo-lhes: se vós amais os meus mandamentos, guardai. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que permaneça convosco eternamente. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e porque não o conhece. Mas o Consolador que meu Pai vos enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará recordar o que eu já havia dito, que foi esquecido ou mal interpretado. O Espírito de verdade é o próprio Cristo, que voltou para cumprir a promessa de enviar o Consolador, cuidando diretamente da vinda do Espiritismo na Terra, que contou também com uma constelação de grandes espíritos que colaboraram na sua codificação, sobre a inspiração de Jesus, é claro. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís,
Sócrates, Platão, João Evangelista, Erasto e tantos outros. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que vem nos tempos preditos, cumprir as suas promessas, cumprir o que ele havia nos dito, abrindo os nossos olhos, os olhos de todos nós, para as verdades eternas, nos falando sem alegorias, sem figuras, e nos dando conhecimento de onde nós viemos, para onde nós iremos, o porquê estamos aqui na Terra, o porquê dos nossos sofrimentos, nos dando uma fé inabalável no futuro e uma consolação pela fé e pela esperança. Ele vem trazer consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, dando uma causa justa e útil a todos os sofrimentos. Quando Jesus nos diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nós ficamos imaginando como nós podemos sofrer sem saber por que nós estamos sofrendo e sentirmos felizes. Mas o Espiritismo vem nos mostrar a causa em nossas existências anteriores, dos nossos sofrimentos e a destinação da Terra, onde nós espiamos o nosso passado, que nos conduz à cura e à depuração, que vem nos assegurar a felicidade no futuro, a felicidade que todos nós aguardamos. Porque este Consolador prometido é a chave com a qual tudo se explica para nós com facilidade, para a nossa melhor compreensão. O Espiritismo, como Consolador prometido, é a grande luz que desce à humanidade para nos apontar o rumo de uma nova era. Ele vem trazer Jesus de volta aos nossos corações, para compreendermos de fato o sentido do verdadeiro amor. Porque a vinda de Jesus na Terra não foi apenas de um ser que transitou da manjedoura até a cruz, mas também a transformação do seu Evangelho no celeiro de feitos. Caríssimos irmãos e irmãs, escutemos o seu chamado e sigamos com ele, nos esforçando a cada dia para dizermos sim, um sim de forma verdadeira ao seu amoroso e consolador convite. Jesus nos consola e nós temos buscado mais consolar ou mais sermos consolados? Que a paz do Cristo continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção de todos e muita paz.